espaços e os instrumentos para essas intervenções. Muito obrigado, então. Obrigado, João. Então, nós vamos agora aqui, antes da... Eu queria aqui liberar o senador Paim, ele tem um compromisso às 2h, ele tem que ir a Canoas e voltar, então fica à vontade para quem quisesse sair, não tem problema nenhum. Obrigado. Queremos aqui agradecer a participação de todos, né? Depois aqui nós vamos encerrar o nosso trabalho, vamos ter trabalho de grupo, e dizer também que eu acho que a provocação feita aqui, que o João observou, eu acho que tem que resultar num aprofundamento do debate, porque essa questão ela é fundamental no nosso governo federal, nos nossos governos locais, municipais, e principalmente no governo que nós vamos aqui a governar o Rio Grande do Sul a partir de 2011. Nós temos que avançar profundamente nessa inter-relação com a sociedade, no aprofundamento da democracia, para construir efetivamente um processo, uma hegemonia na sociedade. Eu acho que esse é o elemento fundante de todo esse nosso debate. Então, acho que aqui, esse elencar de ideias e sugestões e também de contrapontos, eles são fundamentais para que nós possamos avançar de forma coletiva. Então, a sugestão aqui, João, é que a gente possa, depois disso, além do debate na internet, mas o ano que vem, a gente pode fazer um grande congresso, um grande debate sobre o tema, né, puxado aqui para o Grupo Diálogos, pelo PT, né, mas, enfim, para a sociedade, que eu acho que é elementar. Temos tantos conhecedores, estudiosos aqui, e eu acho que a gente usa muito pouco, né, esse conhecimento acumulado, ele acaba ficando em livros, acaba ficando armazenado em algum lugar, e efetivamente a população que devia ter acesso e podia participar e interagir, acaba não atendendo, por vários motivos. Então, acho que nós temos uma responsabilidade. Então, parabéns a todos, muito obrigado a todos vocês, mas nós vamos ouvir aqui a nossa ainda panelista, né? Mas ficamos muito felizes por essa bela exposição e também essas convergências aqui e divergências que apareceram aqui no debate. Companheira, então, com os 10 minutos finais. Eu queria chamar a atenção, não podia perder a oportunidade de chamar a atenção para essa agenda que o presidente está provocando de consolidação das políticas sociais na estratégia do desenvolvimento brasileiro. Então, eu acho que essa agenda é fundamental, porque, apesar de, como eu falei, a crise abriu uma janela de oportunidade para uma discussão mais ampla das políticas sociais e do sistema de proteção e promoção social. Essa é uma agenda em disputa. Na medida em que a crise vai, principalmente no Brasil, deixando o debate público, também essas agendas, que, num primeiro momento, pareceram consenso, podem, de novo, sofrer um revés. Então, é fundamental aproveitar esse momento em que houve... essas políticas vieram para o debate público, um debate mais consistente, mostrando a importância delas para o desenvolvimento, né? Mostrando que elas são orgânicas ao desenvolvimento e ao processo econômico, para mobilizar para esse debate que o presidente está propondo, da consolidação das políticas sociais. Eu queria só que passasse mais uma tela para mostrar o que no Conselho a gente está entendendo por políticas de promoção e proteção social. Isso também está em debate. Mais na frente, por favor. Mais à frente, mais à frente. Aqui. Então, o que as políticas que conformam o sistema de proteção e promoção social, nós estamos entendendo que é proteção social ligada à seguridade, previdência, saúde, assistência social, trabalho, especificamente seguro-desemprego, promoção social, que aí tem a ver com igualdade de oportunidades e entra a economia solidária, como o Nilmário falou, educação, trabalho, economia solidária, salário mínimo, emprego e desenvolvimento agrário, fundamental essa agenda do desenvolvimento, ser entendida dentro desse sistema, e infraestrutura social, que é habitação e saneamento. Então, esse sistema todo é muito mais complexo do que pensar só Bolsa Família e tal, como nós estávamos, como era o debate anterior. É um sistema complexo, que tem organicidade com o econômico, que é fundamental e que coloca uma esfera pública que é independente, insisto, que você chamou a atenção, da mediação do mercado. É isso que nós temos que defender. E essa agenda, com mais a agenda do pré-sal, é uma agenda em disputa, que tem que nos mobilizar agora, porque o pano de fundo do que se está disputando é o papel do Estado. Então, isso é fundamental, chamar a atenção para isso. Dialogando com o Quintino, eu queria, não sei se vocês conhecem, um texto do Bresser Pereira, que é de junho de 2009, Empresariado Industrial, Democracia e Poder Político. E aqui nesse texto é muito interessante, porque ele reconhece isso que você estava falando, os trabalhadores, com a eleição do presidente Lula, os trabalhadores vieram para disputar um projeto de desenvolvimento, vieram para disputar essa hegemonia do projeto neoliberal, e isso
é reconhecido pelo próprio Bresser, acho que está sendo reconhecido pela própria oposição, que não tem mais volta. Por isso, o ataque ao sindicalismo, o ataque que eles fazem, né? E aqui, ó, vou ler só um texto aqui, rapidamente aqui, o texto do Bresser, que ele fala o seguinte, ele faz uma periodização de como a coalizão de desenvolvimento no Brasil foi construída. Sempre o empresariado nacional, de 30, pelo menos, até 80, o empresariado nacional, mais a burocracia estatal. Depois, as crises e aquela nova coalizão do mercado financeiro com os interesses transnacionais, né, e multinacionais, e o empresariado que se aliou a esses interesses. E que agora, a partir do governo Lula, a partir da eleição do presidente Lula, nós estamos numa fase de transição. E numa fase que se agudiza com a questão da crise econômica agora internacional, e que ele fala assim, ó, estamos em uma fase de transição que provavelmente será acelerada pela grave crise financeira desencadeada em 2008. No centro do capitalismo mundial. C, nos quadros de uma democracia consolidada, o Brasil será ou não capaz de aproveitar essa oportunidade se os empresários industriais, novamente associados à burguesia, e agora necessariamente aos trabalhadores, serão capazes de formular uma nova estratégia nacional de desenvolvimento, é algo ainda incerto, mas possível. Então, não é desprezível o que aconteceu de 2002 para cá. Isso é um corte, efetivamente, e é uma transição para um outro modelo. Isso é reconhecido acho que pela oposição, por toda a sociedade hoje. E só para mostrar aqui também um pouco que o Conselho de Desenvolvimento, esse texto do Bresser tem 20 páginas, e ele, nessas 20 páginas, fala da importância do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mostrando que a criação do Conselho e o fato do presidente Lula chamar para o debate os empresariados nacionais recompõe recompõe a possibilidade de uma aliança que antes já estava rompida por causa da ligação dos interesses nacionais com os interesses multinacionais, que o empresariado se sente fortalecido ao ser chamado, o empresariado nacional, ao ser chamado para o debate no Conselho. Mas, ao mesmo tempo, continua a desconfiança, e aí entra o viés do Bresser, né, o viés do PSDB. Por quê? Porque, ele quase diz isso, é uma república sindicalista. Mas eu acho que é um debate muito interessante. E eu queria ver se dava para mostrar o nosso portal, porque, sem tentar, imagina, dialogar aí com o que foi dito aqui pelo Marcelo, porque esse portal e os conselheiros todos nasceram antes de 77. Então, é um portal construído para quem nasceu antes de 77. Mas ele, de certa forma, procura organizar todas as contribuições dos conselheiros, as contribuições do Conselho. Nós temos matérias sobre todas as atividades do Conselho, o que acontece nas nossas reuniões, o que acontece os pactos que são construídos dentro do Conselho. Por que isso é importante? Porque não há espaço na imprensa, e aí é uma disputa com a mídia de massa mesmo, não há espaço na imprensa, a imprensa não tem interesse nenhum em cobrir os espaços de participação do nosso governo, nenhum. Então, isso vai desde o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social a todos os outros conselhos. São coisas interessantíssimas que acontecem, mas que a imprensa não cobre. Então, é importante ter esse portal para organizar essas informações, para divulgar, para dar transparência. Todas as reuniões do Conselho têm memória, têm relatório, é absolutamente tudo transparente. Aí nós colocamos artigos dos conselheiros, relatamos em matérias dos nossos assessores de comunicação o que acontece nas reuniões, as atas estão aí, é um portal para dar transparência, para apresentar os resultados do Conselho também. Tá? Muito obrigada.